Olá, meu nome é Grace Kelly de Lima, eu sou artista plástica natural aqui de Apucarana. Este é o meu ateliê, onde eu gravo as minhas aulas, pois também sou professora de artes visuais na APAE de Apucarana e onde eu também faço os meus trabalhos. Esses quadros são quadros de criação minha. Gosto muito de trabalhar com a cultura indígena, gosto muito de desenhar rostos femininos. Este quadro ele já participou de um concurso no Museu de Piracicaba, São Paulo. Nesta aula eu vou ensinar vocês a como criar rosto. Bom, para essa aula você vai precisar de um lápis comum, bem apontado, com estilete. Você vai precisar de uma borracha comum. Você vai precisar de uma lixa de unha e de um lápis 6B. Tá? Que tem a ponta mais grossa e tem a ponta mais macia. Nós vamos afinar essa ponta aqui na lixa de unha, ok? Para começar, aqui também nós temos os esfuminhos, né? Que eles servem para esfumaciar o desenho. Aqui nós vamos começar com um esboço, onde nós vamos formar um círculo bem fraquinho. Você vai desenhar mais ou menos um círculo. Depois que você fizer esse círculo, você vai dividir ao meio, ok? Depois que você dividiu ao meio, você vai dividir em 3 partes. Você vai pôr mais uma parte aqui. Mais outra parte aqui. Você dividiu ele em três partes mais ou menos iguais. Ok? Depois que você fez o círculo, divide em 3 partes iguais. Aqui, dessas duas pontas, vocês vão traçar o queixo, tá? Aqui varia muito. Se for um rosto feminino, ele vai ser mais fino. Se for um rosto masculino, ele vai ficar um pouco maior. Então, eu vou fazer um rosto feminino. Ok? Aqui, nessas duas partes, eu tenho a altura da orelha. Nessas duas linhas aqui, eu tenho a altura da orelha. E aqui, eu tenho a altura do nariz, tá? Essa mesma largura do nariz é a mesma largura dos olhos. Então, aqui eu tenho mais ou menos a largura dos olhos. É como se fosse desenhar um robozinho primeiro, né? Você faz o retângulo aqui nos olhos, a largura. Descendo aqui, ó, eu tenho mais ou menos também a largura da boca. No meio desse espaço aqui, ó, no meio desse espaço eu vou traçar uma linha. Tá? Vou traçar uma linha. Eu costumo fazer, assim, um triângulo aqui, pra mim saber mais ou menos onde vai sair a largura da boca, tá? Mas isso varia muito de retrato para retrato que você for desenhar, tá? Essa linha aqui seria a linha do meio da boca, ok? Os lábios femininos, feminino, então, eu vou fazer assim. Aqui, eu já faço o nariz, ok?
E aqui nessa região eu vou traçar uma linha no meio, para eu saber aqui mais ou menos aonde que vai ser a íris. Aqui eu faço a íris dos dois lados. E depois eu faço a pupila, bem ao meio, ok? Então, aqui ficou mais ou menos um rosto, né? Vou subir aqui um pouquinho as orelhas. E aqui, mais ou menos, é como se fosse assim, a testa, né? Da pessoa, mais ou menos. Aqui tem as pálpebras também dos olhos. Tá? Então, aqui eu criei um rosto feminino. Depois que eu fiz essa base, mais ou menos, daí eu já vou começar a trabalhar as características desse rosto. Como que vai ser, se ela vai ter o nariz fino, se ela vai ter o nariz mais largo, alguns detalhes eu vou criar. Se for um retrato que eu estiver fazendo, daí eu vou obedecer exatamente como está na fotografia. Depois que eu forcei tudo aqui, aí eu vou pegar o lápis 6B, tá? Vou dar uma afinada aqui, ó, na pontinha dele. Tá? Esse pozinho é importante você guardar, porque você pode utilizar ele pra pegar com esfuminho, né? E esfumaciar, então você guarda. Vou deixar aqui guardadinho. Então, daí aqui eu começo a fazer o acabamento desse rosto. Eu gosto sempre de começar pelos olhos. O que é importante também é você também já saber aonde que vai ser a luz, se ela vai vir daqui ou se ela vai vir daqui. A minha luz vai vir daqui, então, antes eu vou marcar a sombra. O pescoço feminino, ele é mais fino, tá? O pescoço masculino, ele é mais largo. Bom, depois que eu já marquei aqui aonde vai ser a luz, né? A luz, e aqui vai ser a sombra, tá? Então, agora eu vou começar a detalhar esse rosto. Eu não tenho um estilo de desenho realista, tá? Meu estilo de desenho é mais, assim, expressionista, mais pro lado dos traços mais fortes. Eu gosto que aparece, assim, as linhas que eu trabalho. Então, meu estilo de desenhar não é o estilo hiperrealista, né? Porque o hiperrealista, ele faz de tudo, assim, pra não aparecer essas linhas e tal. Então, meu estilo não é assim, tá? Que daí tem outras técnicas também para quem quer fazer um retrato hiperrealista. O hiperrealista mesmo, ele não põe a mão aqui, né, para não sujar o desenho. Eu já gosto de trabalhar assim, mais expressivo, né? E depois eu venho e vou apagando alguns detalhes com a borracha, vou trabalhando assim o desenho. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para eles gravarem onde é sombra e luz. Tudo que está por baixo
ele tem sombra. Tudo que está por cima, ele tem luz. Geralmente a boca ela tem uma luminosidade aqui. Vou fazer ela meio assim, com aspecto de feliz, sorrindo. Aqui eu já começo a apagar as linhas que eu não vou usar mais, né? As linhas do esboço, né? Que eu usei pra fazer, pra compor esse rosto. Esse aqui é um rosto que eu estou criando, tá? Então eu não tô tirando ele de lugar algum. É uma personagem. Então eu posso ir sempre assim, modificando ela. O cabelo liso, ele é o cabelo mais fácil, assim, pra desenhar, tá? Pra pintar. O cabelo enrolado, daí você tem que ir desenhando ele. E depois eu vou trabalhando, assim, os detalhes, como eu quero que fique a boca dela, se eu quero que fique mais iluminada a boca dela, né? Algumas características, assim, se eu quero que a boca dela fique um pouco mais gordinha, que faço uma make, né, nela, cílios, né, se ela tem, assim, poucos cílios, se ela tem muitos cílios. Eu gosto de fazer cílios grandes. Eu acho bonito, assim, os cílios grandes, né? Eu vou deixando ela mais detalhada, né? Usando aqui esse recurso do esfuminho. Vou fazendo mais detalhes nela. Vou trabalhando em cima dela, né? Se eu quiser, aqui tá dando a impressão que ela tem os olhos claros, né? Porque eu não escureci muito, então se eu quiser fazer ela com os olhos um pouco mais castanhos, o olho um pouco mais escuro, daí eu vou escurecendo mais. Eu acho que por aqui, mais ou menos, vocês têm, assim, uma ideia de como iniciar um personagem, né? Como criar um personagem, que daí depois você vai trabalhando, faz aqui os detalhes, né? Vai criar em cima. Aqui também você pode criar aqui, assim, como ela vai estar, se ela vai estar com roupa, se ela vai estar mais nua, o detalhe da roupa, enfim, você vai criar em cima desse desenho que você vai fazer, ok? Depois que você detalhou tudo, você vai usando a borracha pra ir deixando assim mais ainda bonito o seu desenho, né? Deixando mais em evidência as luzes, ok? E é isso. A gente tem pouco tempo, né? Então, por isso que eu fiz assim só mais ou menos um esboço de como criar essa personagem, ok?